Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um bolinho pra minha filha, tá? Ela vai completar na sexta-feira, vou fazer hoje na quinta e vou gravar tudo pra vocês. Então é isso. Primeiramente espero que gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação. Pela milésima vez vou pedir pra vocês ignorar o barulho. E é isso, vamos pro vídeo. Então, gente, primeiramente eu vou mostrar os ingredientes, né, que eu vou usar pra fazer as massas, que são o recheio do bolo, né. Vou fazer, o bolo vai ser de prestígio, tá, gente? Vai ser chocolate, massa de chocolate com recheio de coco e eu vou fazer mais um recheio de chocolate. Vai ser 2 recheios, tá? E pro recheio de coco eu vou utilizar um pacotinho desse aqui de coco. Achei pouco, mas eu acho que vai dar. Vou usar esse leite de coco aqui, 200 ml, um creme de leite, um leite condensado e uma colher de manteiga que tá aqui. E para o recheio de chocolate eu vou usar um creme de leite, um leite condensado e vou usar umas colheres de chocolate em pó, tá? Vou usar esse aqui 50% e uma colher de manteiga também. E a massa que eu vou fazer vai ser 2 massas. Uma de brigadeiro e de chocolate. Eu acho que vai ficar o mesmo gosto, né? Não sei. Vamos ver se vai dar bom. Porque no mercado, quando eu fui, não tinha mais chocolate. Comprei essa primeira, depois fui comprar outra, não tinha mais. Mas é sobre, vai dar certo. Aí pronto, eu vou fazer primeiro as massas, vou fazer de coco, depois de chocolate. E depois vou pro bolo. E é isso, vocês vão acompanhar tudo aí. Então, minha gente, esse vídeo vai ter que ser narrado, tá? Então, pra fazer o recheio, eu usei uma lata de leite condensado, uma caixa, né? No caso de leite condensado, pra fazer o recheio de prestígio, né? Que é de coco. E também usei uma caixa de creme de leite, tá? Na verdade, esse daí que eu tô usando é um creme culinário, mas ele tem a mesma gordura do creme de leite, tá? E depois eu usei o leite de coco, tá? Eu não usei tudo, eu usei quase que a metade, né? Vamos supor que eu usei a metade. Coloquei também o coco ralado, tá? Coloquei o pacote todo. Primeiro eu pensei em deixar um pouquinho, mas aí eu coloquei tudo. E também coloquei, minha gente, a manteiga. Só que aí eu coloquei a manteiga depois que eu mexi, tá? Eu mexi todo o coco pra misturar com leite condensado e o creme de leite. E depois é que eu vim colocando a manteiga, tá? Coloquei uma colherzinha de margarina. Que no caso o que eu tô usando não é manteiga mesmo, é margarina mesmo, tá? Levei ao fogo, tá? Em fogo baixo, tá? E fui mexendo sem parar, gente. O segredo é mexer sem parar, sempre em fogo baixo pra não queimar o seu recheio, tá? E o recheio de coco no instante faz, é bem rapidinho, tá? Ele no instante pega o ponto, é quase igual ao de brigadeiro. Eu acho que o recheio que dá mais trabalho é o recheio de ninho, tá? Na minha opinião. Mas isso aí foi bem facinho, tá? Aí eu só fui mexendo, vocês estão vendo que ele já tá borbulhando. E ele dá o ponto, e o ponto dele, gente, é aquele ponto que você passa a espátula e ela remove todo o doce, né? E quando tá desgrudando do fundo da panela. Quando tiver bem grossinho, que você mexer, levantar o doce com a colher e cair em pelotas, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto do nosso recheio pra bolo. Aí eu coloquei num pote, porque vai ficar melhor, não tinha como deixar na panela, né? Coloquei no pote, ignora meu pote aí, tá, gente? Coloquei no pote e coloquei um plásticozinho pra não criar nenhuma película. Depois, minha gente, fui partir pro recheio de chocolate, né? Eu usei a mesma coisa, quase praticamente. O leite condensado, uma caixinha de leite condensado, tá? Aí usei o cacau, o chocolate em pó, né? No caso, 50%. Aí eu coloquei assim, gente, no olho mesmo, sabe? Mas eu acho que eu coloquei umas 4 colheres bem cheias, tá? De chocolate em pó. Aí eu mexi antes de colocar o creme de leite e mexer junto com o leite condensado, porque fica melhor de mexer e dissolver
o pó do chocolate, né? Aí depois é que eu vim acrescentando a caixinha de creme de leite e coloquei também uma colher de manteiga, né? Que é margarina no caso. Aí eu só coloquei e levei pro fogo. Como sempre, o mesmo processo do outro recheio. Fogo baixo, sempre mexendo, sem parar, até dar o ponto de brigadeiro, né? Quer dizer, dá o ponto de recheio de brigadeiro, né? Porque também dá rapidinho o ponto. Vocês veem aí que já tá borbulhando, tá? Aí dá o ponto bem rapidinho, gente, vocês vão ver. É só mexendo sem parar, mexendo. E sempre com o fogo baixo para não queimar o seu brigadeiro, né? Porque se o fogo estiver alto, você já vê aí que ele começa já a incorporar. E quando passa a espátula, ele já remove o doce todo do fundo da panela, né? E o ponto do brigadeiro, do recheio, no caso do bolo, né? É esse daí, gente, que você passa a espátula e ele cai em blocozinho, tá vendo? E tá pronto, agora é só transferir pro pote. Ignore meu pote, tá, gente? Como sempre. Ignore meu pote, que eu não tenho um pote bonito, não. Os potes são feios mesmo. Eu passei o recheio pra o pote e coloquei, fiz o mesmo processo do outro. Coloquei um plásticozinho pra não criar película, né, no caso. E fui fazer a massa. Então parti para fazer a massa do bolo, né? E para fazer a massa do bolo eu utilizei 6 ovos, tá? Utilizei 6 ovos, que pede em cada massa pede 3 ovos, então utilizei 6. E depois eu fui derreter a manteiga para poder colocar. Gente, são 4 colheres de manteiga. Eu coloquei 6, não façam isso. Eu não me atentei, não vi que eram 4 colheres que precisava. Eu coloquei 6, mas deu certo. E coloquei a manteiga dentro aí, coloquei para bater. Coloquei 2 xícaras de leite também, só que não mostrou. Aí depois eu fui colocando a massa, né? Eu deixei bater uns 3 minutinhos e fui colocando a massa. Coloquei a de chocolate primeiro e depois a de brigadeiro. E fui batendo. Aí o meu liquidificador aí já tava morrendo já, porque ele é velhinho, tá? Eu fui mexendo com a colher para ajudar ele a bater a nossa massa. E antes disso, eu melei a forma com manteiga e com a própria massa, um pouco da própria massa, eu polvilhei, né? Pra colocar no forno. Depois disso eu coloquei no forno e coloquei para assar em 220 graus ou 230, vocês quem sabem. Mas antes disso meu forno tava aquecendo a 180 graus. E depois que eu coloquei o bolo, eu coloquei em 220 graus ou 230, vocês quem sabem. Agora vamos para a prensagem do bolo, né, minha gente? O bolo ficou pronto, eu esqueci de gravar para vocês. Fui logo partindo, esqueci que tava gravando aqui pro canal, mas já fui logo colocando esse saquinho aí para prensar o bolo, que vocês encontram em mercado, em qualquer lugar que vende saquinho, tem. Fui molhando com leite, tá? Eu usei a própria caixinha para fazer a medição e os meus recheios ficaram assim, ó, cremoso, tá? Eu só coloquei só um pouquinho de leite de coco para poder conseguir espalhar, tá? O meu recheio de coco, porque tava bem mais denso, tava muito consistente, mas ficou assim, ó. Aí depois eu fui para preparar outra camada, né? Colocar outra camada, molha com leite novamente, para o bolo ficar molhadinho, vim com a outra camada de recheio de chocolate, né? E molhei um pouquinho com leite para poder conseguir espalhar o meu recheio e ficar tudo uniforme. Por último, eu vim com a última camada de massa, molhei bastante, tá? E amarrei o saquinho e coloquei na geladeira. Então, minha gente, é outro dia, tá? E eu coloquei o chantilly para bater. Usei uma caixinha de chantilly só, porque acho que era o suficiente. Porque se fosse usar 2 caixinhas ia ser muito chantilly e ia sobrar bastante. E uma caixinha foi bom e não sobrou, tá? Então, eu fui batendo aí o chantilly em velocidade média, depois fui aumentando a velocidade e fui batendo até chegar no ponto. E o ponto do chantilly, minha gente, não tem segredo. É aquele ponto que faz o buraco, né? O chantilly faz um buraco, ou então
que você vira o pote e ele não cai, né? Ele fica em ponto de espátular mesmo. E vocês viram aí no vídeo que eu virei o pote, mas ele não cai. Então esse é o ponto ideal. Aí fui partir pra decorar o bolo, né? Gente, o perrengue que foi esse bolo. Pra mim decorar, vocês não têm noção. Gente, se alguém disser assim, melhor encomendar, encomendem um bolo, porque é muito trabalhoso decorar. Eu não sei decorar. Eu até tento, sabe, fazer uma gracinha ali, uma gracinha aqui, mas não fica como uma confeiteira profissional, né? E relevem aí, porque eu não sou, né? Mas fui pegando basicamente o chantilly do pote, fui passando, né? Envolvendo no bolo, pra não criar nenhum farelo. Jurando eu que o chantilly ia ser muito chantilly, mas só que foi na medida correta, né? Pra cobrir por cima, assim, né? Fazer uma gracinha. Mas eu fui passando aí com essa faca. Depois eu percebi que essa faca tinha umas ondulações. Não era toda reta e nunca o bolo ia ficar liso, né? Aí eu peguei outra faca e fui modelando ali, né? Porque meu bolo ficou um pouco torto. Então eu fui colocando onde tinha buraco, retirando chantilly onde tinha muito, e assim foi. E depois eu fiz uma gracinha, depois de espatular todo o meu bolo, né? Ó, espátula, né? Ó, grande espatulação que tem nesse bolo, né, gente? Depois que eu deixei o meu bolo mais ou menos lisinho, aí eu vim tentar fazer uma gracinha, né? Que é colocar... Basicamente eu peguei o pincel de... Esses pincéis, gente, de passar manteiga desses pincéis de silicone, né? Que vem nos kits. Aí fui fazer uma gracinha ali, fiz uma gracinha em cima, fiz uma gracinha na lateral também, umas ondinhas. Então que ficou bonitinho, tá? Não ficou aquela coisa uau, mas ficou legal. Aí depois minha filha porque queria o tom de rosa, mas não tinha mais chantilly. Então eu me virei nos 30, com o restinho ficou no pote mesmo. Fiz um milagre mesmo no bolo, tá, gente? Fiz a gracinha de colocar essas coisas aí que eu vi em um bolo. Não ficou igual, mas ficou bom, né? E deu pra comer, ficou bonito não ficou, né? Mas deu pro gasto. Mas foi assim que eu fui fazendo. Eu fui pegando chantilly com a colher, tá? Com auxílio da espátula, o chantilly tava na espátula. E eu fui pegando com a ponta da colher e fui arrastando pra cima. E foi assim que ficou o bolo. Mas eu perrengue, viu? Pra limpar, minha gente. E aí que é perrengue mesmo. Eu limpava com um papel toalha e sujava o dedo e metia o dedo no bolo e um estresse só. Mas foi assim que ficou. Acho que já são as 5 e pouca. Mas que perrengue, viu, filha? Foi pra fazer esse bolo. Olha, vou te contar, é muito difícil, tá? Se vocês for encomendar o bolo, gente, pague sem pena, porque o trabalho que dá pra fazer isso aqui não é brincadeira. Mas é isso. Deu pra tapear, né? Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Acabou que a gente nem bateu parabéns. Minha filha tava com vontade de comer o bolo e eu resolvi fazer. Aí eu resolvi trazer pro canal aqui pra vocês. Nunca trouxe esse tipo de vídeo. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.